Vamos começar a leitura com o verso de número 18, capítulo 4, verso 18. A vocação dos discípulos. É a chamada dos discípulos. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, quando ele se aproxima do mar da Galileia, encontra os seus discípulos e ele os chama para o ministério. O texto diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e puseram-se a segui-lo. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e deixando seu pai, o seguiram. Aí está um texto bíblico que fala da chamada de Jesus aos seus primeiros discípulos. Eles estavam trabalhando junto ao mar da Galileia. Na verdade, o grande mar da Galileia ali é um lago, né? O lago de Genezaré, o mar da Galileia. Este mar da Galileia é muito piscoso, tem muito peixe. E esses discípulos, na verdade, trabalhavam ali na região da cidade de Cafarnaum, estava a concentração desses pescadores, né? E Jesus andava por aquela região e, olhando para o trabalho daqueles homens ali nas margens do mar, alguns estavam consertando as redes, outro trazendo o fruto da sua pesca. A grande verdade é que estes nossos queridos irmãos lá do passado estavam envolvidos nas suas atividades diárias, no seu trabalho do dia a dia, no seu trabalho cotidiano. E foi ali que Jesus olhou para eles e percebeu que eles trabalhavam ali no seu dia a dia e eram pessoas especiais aos olhos de Jesus. Tanto que Jesus os chamou, Jesus os convocou para que viessem compor juntamente com ele o corpo de apóstolos que iriam iniciar o trabalho que Jesus queria desenvolver entre nós, uma vez que Deus o havia enviado como seu Filho amado para estar conosco e realizar aqui a extensão do reino de Deus. Pois bem, esses amados irmãos foram encontrados na tarefa do dia a dia. E é assim que Jesus olhou para eles e os chamou. E aqui eu quero dizer para você que muitas vezes você vai estar envolvido no seu dia a dia, vai estar envolvido na sua tarefa diária, vai estar envolvido naquilo que você faz cotidianamente, ali onde você tira o pão de cada dia, ali onde você sustenta a sua família, onde você tem o seu labor diário. Jesus então passa, como a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, e ele pode estar neste contexto passando por perto da sua vida, e o olhar dele pode alcançar a sua vida, a sua atividade, e ele pode mover-se no coração de interesse de chamar o amado irmão para um propósito especial na sua vida. É assim que aconteceu com um jovem chamado Zaqueu. Zaqueu morava numa determinada localidade e Jesus naquele momento passava por aquela localidade. E grande multidão se formou ao redor de Jesus. E Zaqueu, sabendo que ele ia passar ali em determinado lugar, Zaqueu pensou assim: vou me colocar aqui para ver Jesus, para olhar para ele, para conhecê-lo. E quando Zaqueu vai aproximar-se da caminhada de Jesus, ele percebe que ele não tinha como encontrar um meio de ver a Jesus, porque a Bíblia diz que a multidão era muito grande, e a multidão impedia o Zaqueu de olhar para Jesus, porque ele, diz a Bíblia, era de pequena estatura. Então aí está uma dificuldade, a pessoa de pequena estatura, uma grande multidão entre ele e Jesus, que criava uma barreira, um obstáculo
impedindo de ver a Jesus. Mas sabe de uma coisa? Zaqueu não desanimou por causa daquele problema. Não desanimou por causa daquela dificuldade. Na maioria das vezes a gente desanima quando aparece a primeira dificuldade, né? Quando aparece o primeiro problema. Mas Zaqueu não desanimou, não. Ele pensou, o que eu posso fazer para superar este obstáculo? Ele pensou, a multidão é um obstáculo. Mas o grande problema não é a multidão, é porque eu sou de pequena estatura. Às vezes nós achamos que o problema está lá fora, mas o problema na maioria das vezes está conosco. Na nossa estatura, seja na estatura moral, seja na estatura espiritual, seja na estatura emocional. Às vezes, muitas coisas nós não conseguimos, não por causa dos obstáculos que estão fora, mas por causa dos obstáculos que estão dentro de nós. E Jesus então passa naquele dia ali, e quando Zaqueu pensa, o que eu posso fazer para conseguir o meu propósito, que é ver a Jesus? Ele pensou, eu sou de pequena estatura, então eu tenho que fazer alguma coisa que me dê condições de superar essa minha limitação. E ele pensou, tem uma árvore lá na frente, eu vou subir naquela árvore. Jesus, pelo caminho aqui, pela trajetória, ele vai passar por lá. E quando ele passar, eu terei vencido o problema da multidão, porque eu terei subido na árvore e de cima da árvore eu posso ver a Jesus. Parece uma coisa simples, mas veja só como que uma mente estrategista trabalha. Como que a mente de uma pessoa estratégica trabalha. Ele fica vendo lá na frente o que ele pode fazer para superar as suas dificuldades momentâneas. Às vezes, se Zaqueu tivesse ficado ali, lamentando porque ele tinha um DNA fraco, que ele era pequeno, que ele não tinha estatura, que ele não era alto, que ele não era... Ele podia ficar reclamando da sua vida, Jesus passaria por ali, ele não veria Jesus, e a multidão continuaria lá, e ele continuaria frustrado e triste no seu coração. Mas o que ele fez, ao invés de ficar chorando o tamanho da sua estatura, ele pensou, como é que eu venço esse problema? Como é que eu supero essa dificuldade? Como é que eu dou a volta por cima nesse negócio? E ele então descobriu a possibilidade, tem uma árvore lá na frente. E você pode olhar ao seu redor. Talvez você tenha hoje uma dificuldade, talvez você tenha um problema, talvez você tenha uma luta. E você vai pensar, como que eu posso vencer isso? O que eu posso fazer hoje que vai me dar condições de vencer essa limitação, essa estreiteza, essa dificuldade? E muitas vezes a resposta está logo ali na frente, mas a gente não busca a resposta porque não faz a pergunta. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? De que maneira que eu posso me preparar? Como é que eu posso estar em condições de vencer essa limitação que eu enfrento hoje? Muitas vezes, às vezes apenas você fazer um curso de aperfeiçoamento na tecnologia da informação, por exemplo. Há muitos anos atrás eu tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele tinha uma vontade muito grande de crescer, mas ele tinha muitas limitações, morava num lugar difícil, tinha problemas financeiros, ele tinha muitas dificuldades, problemas no casamento, dificuldade grande. Mas ele tinha uma vontade muito grande de prosperar, de crescer, de produzir alguma coisa diferente do que ele fazia. Então ele chegou para mim um dia e falou assim, eu queria fazer um curso de computação, eu queria fazer um curso de Excel, eu queria ser capacitado em Excel. Será que o senhor podia me dar uma ajuda? Aí eu falei assim, rapaz, a ajuda que eu posso te dar é uma motivação e pago metade do curso para você aqui. Na empresa, naquela ocasião, a gente tinha essa política. Paga metade do curso para você e você vai lá fazer. Não é que ele foi fazer o curso, se empolgou com o curso e toda vez ele chegava para mim e disse, olha, aprendi isso. Quando surgiu uma oportunidade aqui, o senhor me deu uma oportunidade porque eu quero crescer nessa área. Então ele começou a fazer aquelas planilhas pequenas, elementares. E quando terminou o curso, ele disse, eu queria fazer um Excel avançado agora. Então, tá bom, vamos fazer um Excel avançado. Fez o Excel avançado. Para terminar a história, ele se tornou comprador-chefe da empresa no futuro e aí tornou-se uma pessoa importante para trabalhar junto com a diretoria da companhia, da empresa, por conta da sua habilidade com as planilhas, trabalhar com aquilo, sabia utilizar, sabia aproveitar as oportunidades que a planilha lhe mostrava, lhe indicava. Então se tornou uma pessoa muito especial. Então ele tinha uma dificuldade, ele não sabia trabalhar com aquelas planilhas, mas ele viu uma oportunidade, ele enxergou a árvore lá na frente, ele disse assim, eu vou fazer um curso
depois eu vou fazer uma especialização. Hoje ele domina esse conhecimento, esse entendimento. E porque domina e porque tem o conhecimento, ele então tem oportunidades que outros não terão, porque não tem esse conhecimento, porque não tiveram essa visão e porque não se dedicaram a esse trabalho. Então tudo na vida pode ser vitorioso e vencedor, mas a gente precisa entender que tem que fazer a parte da gente. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que conseguir. Então, aqui Jesus estava olhando para aquelas pessoas, eles eram pescadores, viviam da pesca. Eles estavam consertando as redes, provavelmente as redes também não eram tão novas assim que precisavam ser recompostas. E eles estavam na companhia do seu pai, era um contexto do dia a dia de pescador. Mas Jesus viu na vida daquelas pessoas um potencial muito grande, uma possibilidade muito grande. Talvez nem eles encontrassem naquele momento as possibilidades que Jesus enxergava neles. Nem eles talvez achassem que eram capazes daquilo. Mas Jesus olhou para eles e sabe o que Jesus disse para eles? Vocês estão vivendo hoje em função da pesca. Vocês estão vivendo em função das redes. Vocês estão vivendo em função desses barcos aí. Vocês estão vivendo em função desse mercado de peixe aí na beira da praia. Mas eu tenho um propósito especial para vocês. Vocês vão passar a viver não em função dos barcos e das redes e da pesca. Vocês vão passar a viver em função da humanidade. Agora pense, eles iam passar de pescadores de peixes para uma outra percepção de oportunidade. Eles iam ajudar Jesus a construir o reino de Deus. Eles iam ajudar Jesus a construir o ministério que Deus havia dado a Jesus e que Jesus agora compartilhava com eles. Era uma situação totalmente nova e Jesus disse: vinde após mim, eu estou de passagem, eu estou no caminho, eu convido vocês a unir-se a mim e nós temos uma missão extraordinária que é levar este evangelho até os confins da terra. Imagine que desafio tremendo para aqueles rapazes que estavam provavelmente começando as suas vidas, iniciando o seu projeto de vida. Mas o Senhor Jesus olhou para eles e viu neles um potencial. Às vezes Jesus olha para você e vê em você um potencial tremendo, mas você mesmo não enxerga esse potencial. E aí ele chama você, ele bate na porta do seu coração, ele mostra que você tem muito mais possibilidade do que você imagina. Mas você pode ficar acanhado, pode ficar talvez amedrontado, talvez inseguro, e prefere ficar na segurança daquele comércio de peixe na praia. Mas Jesus tem para você algo muito especial, extraordinário. Então, o que eu quero dizer? Passe agora diante do Senhor Jesus, olhe para os olhos do Senhor, deixe o Senhor olhar para os seus olhos e veja o que o Senhor tem a propor a você como um projeto de vida. E você vai se surpreender quanto que Jesus descobre em você que nem você sabe que existe. Quanto que Ele desperta em você que nem você sabe que existe. Que Ele faz nascer em você um sonho, uma esperança, um desafio. Ele faz a sua visão se ampliar. E Ele diz assim: vinde após mim. Jesus nos chama para sermos seus seguidores. E Jesus foi a visão ampliada de Deus nesse mundo. Chegou aqui, encarnou-se, tomou a nossa forma e falou a nossa língua, e estando conosco nos mostrou milagres extraordinários que Ele podia fazer, situações especiais que Ele podia realizar, e nós então nos encantamos com o ministério de Jesus, e Ele diz: pois venha fazer parte desse projeto, venha fazer parte desse ministério, venha construir comigo algo especial. E Ele disse assim: olha, eu estou construindo a minha igreja, eu quero que vocês entendam que eu estou edificando a minha igreja, e eu construo a minha igreja com aqueles que eu passo pelo caminho, olho para eles e os chamo e os convido. E eles ouvem a minha voz e eles abrem seu coração e eles se aproximam de mim. Eu digo para eles: olha, estou construindo um projeto maravilhoso. Estou construindo um projeto divino aqui na terra. Eu trouxe o reino de Deus para implantá-lo aqui entre nós, entre vós. Eu quero que vocês entendam que se eu chego até vós, se eu prego o evangelho, se eu expulso os demônios, se eu conforto os corações, é chegado até vós o reino de Deus. Olha aí como o reino de Deus chega até vocês, e vocês agora são convidados a participar desse projeto. Abram seus corações, recebam a minha presença, recebam o meu Espírito, porque eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada.
E depois que vocês se convertem ao Evangelho e aceitam a palavra de Deus, eu vos nomeio como representantes deste Evangelho e desta palavra, para que sigam até os confins da terra, levando este Evangelho, pregando este Evangelho do reino, fazendo obras especiais e maravilhosas que engrandecem o nome de Deus e que glorificam o nome de Deus. Então, você hoje pode ser uma pessoa que está aí no seu escritório, está aí na sua fábrica, está aí no seu negócio, está aqui ou está acolá, e os olhos de Jesus caem sobre você e dizem: eu tenho um propósito especial para você. Eu quero que você se levante de onde você está e que você venha ser, nas minhas mãos, um instrumento de louvor, um instrumento para abençoar as pessoas ao seu redor. Então Jesus estava passando aquele dia, ele viu aqueles pescadores de peixes. Então ele não está preocupado com pessoas muito preparadas academicamente. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que se sobressaem às demais. Porque ele olhou para aquelas pessoas que eram pessoas comuns, eram pessoas especiais aos olhos da sua família e dos seus amigos. Mas no contexto geral eram pessoas comuns, pescadores, que consertavam rede, que andavam no mar, que pegavam os peixes, vendiam no mercado da praia. Mas Jesus não olhava para a exuberância daquelas pessoas, olhava para o coração daquelas pessoas. E Jesus quer trabalhar conosco no nosso coração. Por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Jesus quer trabalhar conosco para nos transformar naquilo que ele quer que nós sejamos. Ele não está preocupado em usar a nossa vida com o que nós já sabemos e somos, como se isso fosse o nosso limite. Não, ele quer começar conosco onde nós estamos e quer nos conduzir a uma possibilidade muito maior do que nós imaginamos, porque ele quer que a nossa vida seja instrumento nas mãos dele para abençoar centenas e centenas de pessoas, centenas e centenas de vidas. E para isso ele vai nos abençoar, como Deus fez com Abraão. Deus abençoou Abraão, deu condições ao Abraão, deu uma certa riqueza ao Abraão, mas não foi para que o Abraão ficasse orgulhoso de si mesmo. Foi para que o Abraão se tornasse um instrumento para que através dele Deus pudesse abençoar todas as nações da terra. Então Deus está te chamando para te abençoar e vai te abençoar para você ser um abençoador. Ele quer que você seja um abençoador. Por isso que ele vai te chamar e vai te capacitar para que você prospere na vida com o objetivo de fazer o reino de Deus crescer em sua vida e ao redor da sua vida. E a sua visão tem que ser extensiva até os confins da terra, porque o reino de Deus é do tamanho desse mundo e vai muito além deste mundo, porque ele se projeta para a eternidade. Então, qual foi a resposta dos discípulos naquele dia? Qual foi a resposta? A Bíblia diz assim: deixando imediatamente a sua rede, seu barco, puseram-se a seguir a Jesus. Deixando imediatamente, puseram-se a seguir. Então essas duas expressões, eles estavam dispostos a abrir mão daquela situação momentânea por causa de um desafio muito maior, de uma oportunidade muito maior, de uma expectativa muito maior. Então quando Jesus nos chama, ele nos chama para ampliar nossa visão, para ampliar nossas possibilidades, para ampliar nossas oportunidades, para nos usar como instrumentos para engrandecer o seu reino e engrandecendo as nossas vidas como sendo base para que o reino avance em nós e através de nós. Ele disse que o reino de Deus era como um fermento que leveda toda a massa. Então ele encontra em nós o espaço para plantar o seu Espírito Santo, nos dá o conhecimento da palavra, nos inspira o coração e diz que nós devemos, onde nós estamos, multiplicar, brilhar como uma luz que pode iluminar as pessoas. Porque quando a luz ilumina, as trevas vão saindo e a luz vai brilhando. E pessoas vão, pelo brilho da luz, abrindo seus olhos e enxergando. Porque quando existe trevas, a gente não enxerga. Porque os nossos olhos não enxergam quando há escuridão. Os nossos olhos só enxergam quando há luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer a luz para brilhar para aqueles que estão assentados nas trevas, a fim de que eles tenham uma visão nova, uma visão diferente. E ele fala que nós somos astros luminosos. Não é para nosso orgulho, mas é para que a gente possa mostrar e ajudar as pessoas a compreender o brilho da luz de Deus. E assim elas possam abrir os seus olhos e perceber os tesouros
insondáveis de Deus e possam apropriar-se desses tesouros, mercê do nosso testemunho, da nossa pregação, da nossa palavra. Então eles estavam dispostos a obedecer, aceitar o desafio. E eles aceitaram. Para isso, às vezes, temos que renunciar a algumas coisas. Eles renunciaram à rede, renunciaram ao barco, renunciaram àquela situação ali, porque eles entenderam que havia algo maior ao que eles deveriam dedicar a sua vida, a que eles deveriam dedicar suas vidas. Às vezes a renúncia é necessária porque se não formos capazes de renunciar, não somos capazes de mudar, não somos capazes de transformações profundas, porque para transformar a nossa vida, precisamos deixar algo para trás, precisamos renunciar a alguma coisa. Renunciar não significa aqui que ele ia ficar com raiva do pai, ou com raiva do irmão, ou com raiva dos amigos. Não, ele significa que eles estavam dispostos, a partir daquela situação em que eles viviam, aceitar o desafio de Jesus e tornar-se uma bênção, não só para eles mesmos, mas para as pessoas ao redor deles. E foi assim mesmo, Pedro exerceu o ministério dele, grande quantidade, em grande parte, na cidade de Cafarnaum, de onde ele era. Então Pedro, mesmo sendo alcançado pelo Senhor, seguiu o Senhor, e o Senhor exerceu o seu ministério muito amplamente naquela região. Então Pedro não saiu daquela região para muito mais longe, mas dentro daquela região ele se tornou tão importante que até hoje nós lemos as cartas que ele escreveu lá nos evangelhos, lá nos primeiros anos da igreja. E Pedro foi, na grande obra que o Senhor tinha que realizar, um instrumento poderosíssimo. A Igreja Católica chega a dizer que ele foi o primeiro Papa que existiu. Então, como é que um pescador simples ali, que vende os peixes que pesca ali na praia, vai se tornar o representante mundial da maior igreja organizada do Ocidente, que seria a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eles chamam Pedro de primeiro Papa? Então, a grandeza daquele homem, que era um simples pescador, mas nas mãos de Jesus ele foi transformado numa pessoa extraordinária, uma pessoa competente, uma pessoa capaz, cheia da sabedoria do alto. Então, se Deus faz assim com o pescador, pode fazer com você que é um sapateiro, pode fazer com você que é um pedreiro, pode fazer você que é um trabalhador numa loja comercial. Não importa onde você está agora, importa onde Deus pode levá-lo quando você aceita o chamado dele e quando você se coloca nas mãos dele, não é isso? Então, meus queridos amados, Jesus chamou aqueles discípulos para seguirem após ele. Então Jesus disse, na verdade eu estou chamando vocês para formarmos uma equipe. Eu sou o líder dessa equipe, eu vou na frente de vocês, eu vou dar o exemplo, eu vou caminhar na frente. Vocês nunca vão passar por um caminho que eu não tenha passado antes, porque vocês vão vir atrás de mim. Então eu sempre vou estar na frente, eu sempre vou enfrentar as barreiras, eu sempre vou enfrentar os problemas. E quando vocês estiverem comigo, o problema que vocês tiverem que enfrentar, eu já vou estar enfrentando lá na frente, porque vocês vão estar me seguindo. Seguir a Jesus significa estar de fato debaixo da direção dele, e submisso à orientação e à direção dele. E se ele nos manda ir, podemos ir com segurança, porque ele garante que a vitória é certa. Então quem está em Cristo é nova criatura, passa da morte para a vida, começa a ter um projeto novo, diferente de vida. Isso ajuda muito a pessoa a se posicionar no dia a dia da sua vida. Então Jesus estava passando lá, o Zaqueu encontrou um meio de superar suas dificuldades, foi lá encontrar com Jesus, subiu lá na árvore, queria ver Jesus. Quando Jesus passa, ele olha para Jesus, ele é surpreendido. Jesus olha para ele e diz, ei, desce depressa, desce daí, que hoje eu quero me hospedar na sua casa. Olha que coisa especial. O Zaqueu talvez não estivesse nem esperando isso, o Zaqueu só queria ver, só queria curiosidade, só queria dar uma olhada. Mas Jesus disse, eu quero entrar na sua casa, eu quero partilhar da sua casa, eu quero compartilhar da sua vida mais íntima lá nas quatro paredes da sua casa. E o Zaqueu levou ele lá, entrou com ele lá. O pessoal ficou lá fora murmurando, o que será que está acontecendo? Ele entrou na casa desse pecador, mas Jesus lá dentro da casa do Zaqueu, pregou o evangelho para o Zaqueu. Tempos depois Jesus volta e diz, esse agora é filho de Abraão também. E ele agora é um crente. E o Zaqueu diz, se eu tenho feito alguma coisa errada, se eu tenho defraudado alguém,
eu estou disposto a devolver quadruplicadamente tudo que eu violei. Eu era uma pessoa diferente, dessa maneira. Hoje eu sou uma pessoa transformada, porque o Evangelho de Jesus Cristo entrou na minha vida e me deu um novo sentido, uma nova direção, uma nova consciência, e eu quero agora fazer a coisa certa. Quero abandonar a velha criatura e quero me vestir da nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se desvestir do velho homem e vestir-se do novo homem. Esse é o desafio, essa é a proposta, esse é o projeto, esse é o propósito de Deus para a vida daqueles que Ele olha, conhece, entende, compreende, chama e transforma em seguidores, em discípulos, para construir com eles a sua igreja, que vai caminhar até os confins da terra, levando este evangelho poderoso. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então este é o poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Se você crê, a salvação chega até você. E se você prega o evangelho para que outros creiam, a salvação através de você vai caminhando, 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 como disse Jesus, até os confins da terra. Vamos ganhando as pessoas, ensinando as pessoas, batizando as pessoas, ampliando a igreja do Senhor Jesus, porque Ele que é o cabeça da igreja, Ele é que quer fazer o reino dele florescer aqui na terra, no meio de nós, dentro de nós e através de nós. Deus abençoe a chamada de Deus para a sua vida. E se você ainda não tem uma chamada de Deus para a sua vida, pare agora e diga, Senhor, eu quero entender o teu propósito para o meu coração. Amém, meu irmão?